Programa Já Te Falaram de Jesus? Apresentação: missionária Maria Aparecida e presbítero Francisco Carlos. Mocidade de Jate, meu dom, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém. Colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Tirou do jardim, sua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Noite de alegria, na presença do Deus vivo, do Deus eterno. Vou deixar uma breve saudação em Mateus, no Evangelho aonde escreveu Mateus, no seu capítulo 4, muito conhecido pelos irmãos, onde a palavra do Senhor diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém, irmãos? Enquanto eu estava vindo para este local,
o Senhor colocava essa palavra no meu coração acerca também do que está para acontecer perante a mocidade, aonde estaremos passando por 2 dias debaixo da glória e da unção do Senhor, 2 dias de festividade. E o Senhor ministrava ao meu coração, e também foi falado há pouco antes na igreja, as consequências depois de um ato tão abençoado e tão profético perante ao Senhor, que é uma festividade dada a Ele. Então, na área espiritual, vai se trabalhando, na área espiritual vai sendo travadas batalhas, e o Senhor ministrava ao meu coração acerca daquilo que a gente vive e acerca daquilo que a gente também pode viver. E foi basicamente isso que aconteceu com Jesus nesse período. Jesus tinha acabado de ser batizado, e a gente vai vendo no nosso tempo contemporâneo que normalmente quando a gente se batiza, a gente quer se reunir com a nossa família, com os nossos amigos, até mesmo com a nossa igreja, para festejar esse ato tão bonito, esse ato tão importante na vida de um cristão. Porém, Jesus, sendo conduzido pelo Espírito, ele vai até o deserto para ali ser tentado por Satanás. Então, essa palavra, ela já vinha ministrando ao meu coração acerca da tentação e acerca daquilo que a gente vive com Deus. Quando a gente anda em obediência ao Senhor e quando a gente executa aquilo que é da vontade do nosso Pai, automaticamente Satanás vai querer se levantar contra a nossa vida. Mas o Senhor é fiel e justo para nos guardar e também nos defender da tentação do diabo. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ele não estava indo com as suas próprias pernas, mas ele estava sendo guiado pelo Espírito. Então Jesus já estava sendo guardado pela tentação vindoura que iria sobre a vida dele. Então eu quero lançar essa palavra pelos irmãos e também por toda a mocidade. Estaremos reunidos em 2 dias acredito eu, de muita glória e de muito agir de Deus, porque tudo está sendo feito para Ele, mas sabemos também que estamos sendo guardados pelo Espírito Santo. Não estamos entrando nessa festividade com as nossas pernas carnais, mas estamos entrando com fé e também com as nossas pernas espirituais para fazer a vontade de Deus. Então, assim que sejamos a nossa vida com Deus, façamos de acordo com a vontade do Espírito, e em todo tempo seremos guardados por Ele e também não seremos atingidos pelas situações que Satanás tentará levar sobre a nossa vida. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amado, mais uma vez, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pai querido, neste momento, Senhor, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, a vida do Marcelo, a qual vai trazer uma palavra ao nosso coração. Pai querido, usa o teu filho, meu Pai, como tu nunca usaste, meu Pai. Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai, falar aos nossos corações, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas aquilo a qual o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Seja com teu filho nesta noite, que ele possa ser canal de bênção, meu Pai, em cada lar, meu Pai, que possa ouvir a tua palavra, que ele possa falar em cada coração que está sintonizado nessa rádio, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Né? E eu não posso começar essa oportunidade sem tributar toda a honra e toda a glória a Deus, né? Também quero fazer aqui os meus sinceros agradecimentos ao presbítero Francisco e à nossa missionária Aparecida, né, por essa riquíssima oportunidade. Também quero agradecer a todos os componentes da mocidade, né, que se proporam a estar aqui comigo hoje, né, para juntos a gente estar adorando ao nome do Senhor Jesus, né. E também quero aqui mandar um abraço a todos os membros do Ministério JAT, também em específico aos irmãos do Ministério JAT Meu Dom. Quero mandar aqui também, presbítero Francisco, um abraço à missionária Mônica e evangelista André e a Noemi, que disseram que iam estar aí acompanhando a nossa programação, né? E antes de começar a pregar, eu quero rapidamente reforçar aqui o convite, né? Que no dia 25, no dia 26 de agosto, né? No próximo domingo e segunda-feira, nós estaremos ali, né? No Congresso da Mocidade, né? Congresso de Mocidade da Congregação JAT do Meu Dom, né? Já temos o evangelista Diego Cruz,
e o pastor Bruno Hassan confirmados, mas a presença ilustríssima confirmada lá vai ser do Espírito Santo, né, que é o real e o principal agente, né, que opera todos os dias na nossa vida. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está contida no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, amém? Que vai ser o tema da nossa festa. Foi um tema que nós colocamos em oração diante de Deus, e foi o tema que testificou em nosso coração, né, para que a gente estivesse fazendo esse congresso com esse tema. E diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Ao meu querido irmão aqui também que está presidindo o som, que Deus te abençoe poderosamente, amém? Irmãos, nós estamos diante de um século, né? A gente está diante de uma sociedade, e eu já quero começar dizendo que não era para ser assim, né? Porque quando Deus ele criou todas as coisas, através das obras de suas mãos, tudo foi criado perfeitamente, né? Mas através do pecado do homem, né, a morte ela entrou no mundo, né? Através do pecado de Adão e Eva, o pecado ele se instala no mundo, e desde o Jardim do Éden até os tempos de hoje, o pecado ele vem destruindo tudo aquilo que era para ser perfeito, porque todas as coisas foram criadas pela mão do nosso Senhor, né? E a gente vê que a cada dia que se passa, a sociedade ela se torna uma sociedade mais pecadora, né? E consequentemente mais distante de Deus. Uma sociedade injusta, com governos injustos, né? Com deputados estaduais e deputados federais a todo momento criando leis que a cada vez mais parecem boas aos olhos humanos, mas o fundamento dessas leis, elas vão afastando o homem de Deus, né? Eu não estou aqui para falar sobre política, mas a maioria das leis que têm sido criadas hoje são leis a respeito da legalização do aborto, né? A legalização da homossexualidade e os diversos tipos de pecado que nós entendemos como pecados que agridem a santidade de Deus, né? E eu me lembro que na época, eu agora faço teologia, mas quando eu entrei para a escola, e a quinta, sexta, a sétima série, nós vimos ali meninas que, através dos seus usos e costumes, né, quando elas usavam saia, ou pessoas que entregavam os seus panfletos ali para evangelizar na hora do recreio, essas pessoas eram vistas como quadradas, né? Essas pessoas eram vistas como pessoas que deveriam ficar à esquerda, né? Pessoas que não eram adequadas ao mundo. Contudo, a gente tinha conversão de almas, contudo, nós vimos curas acontecendo, né? Mas, na medida em que nós fomos nos atualizando, ao invés da gente influenciar o mundo, nós passamos a ser influenciado pelo mundo. E onde era para a gente influenciar, onde era para que os princípios de Deus reinassem ali, nós começamos a deixar que de pouco a pouco o pecado, a iniquidade fosse se achegando para dentro da igreja, né? E o resultado disso é a corrupção, né, de alguns homens e mulheres que um dia entregaram a sua vida a Jesus, mas se corromperam, né? Mas eu creio que Deus ele me trouxe aqui e ele planejou esse momento que acontecesse para você entender que Deus ele está te convidando a você não ser conformado com as coisas desse mundo. Irmãos, eu quero crer que no período em que estamos vivendo, período esse em que se aproxima a volta de Jesus, que ele está te convidando, ele está fazendo arder o teu coração um propósito de mudança, né? Um propósito de não ser conformado. Porque, irmãos, na medida em que a gente se conforma com o mundo, a partir do momento que a gente aceita o que o mundo nos impõe,
é a partir desse momento que nós deixamos de pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Porque se nós observarmos a Bíblia Sagrada, a gente vai perceber que a mensagem de Jesus confrontava o sistema corrupto, né? Confrontava a hipocrisia dos homens que os homens que se intitulavam os santos da época, né? A mensagem de Jesus confrontava o adultério, confrontava a prostituição, confrontava todas essas coisas. Contudo, o evangelho de Jesus Cristo transformava, o evangelho de Jesus Cristo curava e salvava famílias. E é esse evangelho que Jesus ele quer trabalhar em você, para que você pregue a palavra dele, para que outras pessoas também sejam alcançadas por esse amor, por essa graça. E existem alguns extremos que nós não podemos chegar, né? E um desses extremos é pregar somente o amor de Jesus. Nós precisamos também pregar o juízo de Deus, porque nós ouvimos aqui que o amor de Deus, irmãos, é algo incondicional, é indescritível. Mas nós também, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos um Deus que ama, mas que um dia voltará com juízo para julgar as nações. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Se Jesus voltar a essa noite, meu querido irmão e minha querida irmã, onde é que você vai passar a tua eternidade? Será que você vai passar a eternidade dizendo que Deus é santo, de que Deus é poderoso? Ou será que você vai estar no inferno sofrendo as piores aflições, né, que um homem comum poderia passar? E Jesus está dizendo a você nessa noite que Ele está te convidando, meu querido irmão, a você se opor ao pecado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver diversos homens que deram as suas vidas porque confrontavam o pecado, né? E um grande exemplo na Bíblia que era uma forte oposição ao pecado e ao reino de Satanás naquela época era o jovem Daniel. E a Bíblia vai dizer no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, que Daniel ele propôs no seu coração não se contaminar. Então veja bem, Daniel ele estava cativo por um povo inimigo, contudo ele não deixou que as suas raízes, a raiz da palavra, a raiz da santidade saísse de dentro de si. E como resultado disso, meu querido irmão, Daniel ele foi honrado, porque aquele que se submete à palavra do Senhor e aquele que honra a palavra do Senhor até diante da morte, ele por certo será honrado, ainda que ele não seja visto por homens aqui na terra, ainda que ele não seja aplaudido e ovacionado aqui na terra, há uma coroa de glória esperando todos esses que se opõem ao pecado e procuram viver uma vida em santidade. E a outra parte do versículo também fala também sobre mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, né? Quando a gente compreende esse versículo, irmãos, quando a gente pega a parte A desse versículo, a gente olha para a Bíblia e vê, não sede conformado. Só que tem uma vírgula aí. Porque se a gente só escuta não ser desconformados, a gente vai olhar para a TV, a gente vai olhar para a sociedade, a gente vai olhar para a nossa vida e não vai fazer nada. Porque não ser conformado não basta apenas, porque isso mostra que você está parado, que você está estagnado. Mas o mandamento que Deus ele nos dá é: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, Deus ele espera de mim e de você que nós sejamos transformados todos os dias. O que é isso? Quando a Bíblia fala não vos conformeis a este mundo, mas sede transformado, ele está querendo dizer, olha, não basta você apenas olhar para a televisão e você ficar inconformado com a maldade. Não é só isso que Deus está querendo dizer, mas Deus está querendo uma ação sua para que o mundo seja transformado, né? A gente entende que toda ação ela gera uma reação. Então, na medida em que nós temos uma ação perante tudo que estamos vendo, Deus ele se movimenta com reações, né? Irmãos, vamos nos voltar à oração. E eu fico muito preocupado com isso. Você já percebeu que você está perdendo a sua família? Você já percebeu que você está perdendo os seus amigos? Você já percebeu que a cada dia que passa nós estamos enchendo, me perdoe a expressão, um inferno de pessoas? Porque nós não estamos mais pregando a verdade das Escrituras. E Deus ele está nos chamando nessa noite, irmãos, para nós pregarmos a santa palavra do Senhor como ela tem que ser pregada, né? Nós precisamos, irmãos, chegar 1 hora antes do culto começar e voltarmos à prática da oração.
nós precisamos agora voltar à leitura da palavra, aos estudos da palavra, para que Deus ele promova um avivamento na nossa geração. Se você olhar, irmãos, até a arquitetura da igreja revela como é que está o homem em relação a Deus. Você quer uma prova disso? Nos períodos medievais e na igreja primitiva, os púlpitos, ele era no centro da igreja. Então, todos aqueles que estavam em volta do púlpito, eles tinham que olhar para onde? Para o centro da igreja. E era o centro da palavra, era onde ficava o púlpito, que as pessoas prestavam atenção. E aquilo dali indicava que as pessoas tinham como centro a palavra de Deus, como centro a pregação do evangelho. Mas, irmãos, foi passando o tempo e o púlpito já não se encontrava mais no centro da igreja. Agora ele passou a ser na frente da igreja, né? E aí, se o púlpito permanecesse no centro, onde ficava a frente da igreja, ainda estava bom. Mas, irmãos, a gente visita umas igrejas aí hoje, primeiro, que não se tem nem mais púlpito, né? Eles substituíram o púlpito por... me perdoe aqui. Eles substituíram o púlpito por vãs saudações, né? Por assuntos que na verdade fala mais de autoajuda do que uma verdadeira transformação de vida, né? E hoje em dia os púlpitos, algumas igrejas, os púlpitos, eles não estão nem mais localizados no centro da igreja. E isso, irmãos, e isso aponta uma coisa pra gente, né? Que a palavra do Senhor tem deixado de ser o centro da nossa vida, né? Hoje em dia nós preferimos o show gospel, né? Nós preferimos as luzes, né? Preferimos os stand-ups gospel, digamos assim. Mas nós nos esquecemos, irmãos, de todo dia dobrar o nosso joelho e nos arrependermos do nosso pecado. Nós nos esquecemos todos os dias de abrir a Bíblia e dizer: Senhor, fala não aquilo que quero ouvir, mas aquilo que preciso ouvir, para que quando a trombeta tocar, eu venha passar a eternidade com o Senhor. E Deus, irmãos, está convidando você nessa noite. Você que é uma criança, está ouvindo essa rádio. Você que é um adolescente, você que é um jovem, né? Você que já é um adulto, você que é um líder de igreja, um líder de mocidade. Deus está convidando você nessa noite a você voltar à prática da oração, voltar à prática da palavra, para que a sua família, para que a sua casa ela seja avivada, né? E para concluir, fala assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente vê aqui que tem uma condição, né? Só se experimenta a vontade boa, perfeita e agradável de Deus aquele que toma a sua cruz, aquele que renuncia a sua vida e passa a viver a vida que Jesus quer que você viva, né? Porque nós olhamos aqui: não vos conformeis com esse mundo, tudo bem, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, amém, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, sabe quando é que você vai ver a tua igreja avivada? Quando você procurar ser transformado pela palavra do Senhor. Sabe quando que a tua família vai ser salva? Quando você começar a não se conformar com a situação que está vivendo e partir para a oração e partir para os estudos da palavra de Deus. Porque hoje em dia, irmãos, nós somos um pouco ingratos com o Senhor e um pouco injustos, porque nós queremos usufruir das obras das mãos de Deus, mas nós não queremos estar ao pé da cruz. E Jesus nessa noite está te convidando. Ele tem bênçãos a derramar para você, porque todo aquele que se aproxima da vontade de Deus, ele consequentemente vai ser abençoado, irmão. Só que as bênçãos de Deus e aquilo que ele pode nos dar não é tudo, né? Nós precisamos voltar a querer a salvação, né? Porque a salvação, irmãos, é tudo de melhor o que nós podemos ter, né, da parte de Deus. Deus, ele não morreu na cruz do Calvário para te dar uma boa casa, para te dar um bom carro. Não foi esse o propósito da cruz. O propósito da cruz foi para que você tivesse a vida eterna, e isso está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor, irmãos, para concluir aqui, na verdade, o Augusto Nicodemos, que é um pregador que eu gosto muito, né? Ele fala que o propósito da morte de Jesus foi nos dar salvação. E para você que quer ser bem sucedido financeiramente, que você venha estudar, que você venha se qualificar e trabalhar, porque o propósito da cruz de Cristo é te curar as enfermidades da tua alma, é salvar a tua alma, amém? Irmãos, e por que fazer isso?
Porque, como eu disse aqui, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, nós vemos ali o maior ato de amor, né? Você que está ouvindo, provavelmente você que é casado, você já recebeu um buquê de flores, né? Ou você já recebeu uma cartinha, mas nada disso se compara ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né, que mostrou o seu amor por toda a humanidade. Billy Graham diz que o maior acontecimento, né, da história não foi o homem ter pisado na lua, mas foi o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ter pisado na terra. E, presbítero Francisco, para concluir aqui a minha saudação, nos tempos passados, né, quando você tinha nos Estados Unidos ainda os cowboys, 2 jovens eles se envolveram numa briga de bar, e por conta da violência que ali foi cometida, um dos jovens veio a óbito, né, e faleceu. E o outro, ele foi acusado, né, e ele foi sentenciado à morte, né? Mas como era uma cidade pequena, todo mundo conhecia a família daquele homem que matou o outro, eles decidiram fazer uma carta com abaixo-assinado e mandaram lá pro juiz daquela cidade. E disseram assim: olha, liberte o menino, né? Ele estava embriagado, ele talvez não queria fazer aquilo, foi no momento de ira, liberte ele. E aquele juiz, ele vai pegar aquela carta, né? Ele vai dobrar aquela carta e ele vai colocar a carta dentro da Bíblia. E aquela carta seria a carta de libertação daquele homem. Então ele se veste, né? Ele coloca uma roupa de um líder religioso, e ele entra na cela em que estava aquele jovem que tinha acabado de ser sentenciado à morte, né? E aquele juiz que estava com roupa de um homem religioso, ele fala: oi, jovem, tudo bem? Eu tenho aqui um presente para você, né? E aquele jovem muito enfurecido, ele vai dizer assim: olha, sai daqui, eu não quero saber de religião, eu não quero saber do seu Deus, eu só quero, o que me espera é a morte, isso para mim não importa, isso para mim não vale de nada. E aquele juiz com a roupa de religioso, ele vai continuar, né, a insistir com aquele jovem, e aquele jovem ele vai recusar de fato aquele presente que estava contido dentro da Bíblia, que era a sua libertação. E quando aquele juiz ele sai da cela, o carcereiro vai dizer assim: olha, você perdeu a maior oportunidade da tua vida. Dentro daquela Bíblia estava a sua carta de libertação, você ia ser solto, você só precisava aceitar o que aquele juiz ia falar com você. E quando aquele jovem ele estava na fila para ser morto, ele pediu permissão para dizer umas palavras. E as palavras dele foram as seguintes: olha, hoje eu não vou ser morto pelos pecados que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. E o que Deus está querendo dizer para você, meu irmão? Ele está querendo dizer que você pode ter pecado, pode ter tido uma vida completamente errada, mas Jesus, que simboliza o juiz daquela cidade, através das Santas Escrituras, ele está te oferecendo a salvação, né? E ele quer que você aceite o seu perdão, que você confesse os teus pecados, que você se arrependa dos teus pecados, para que através de você ele faça uma obra na tua vida, amém? E assim, desde já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Com tua palavra é pura. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença,
e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. É pura, é escudo para os que nele